Continuando aqui, agora aqui é o teorema que a gente vai querer utilizar para caracterizar a extensão da integral, né, para o fecho das funções simples, é justamente esse teorema de extensão de operadores, que talvez alguns de vocês já conheçam, porque ele tem uma versão tanto em análise na reta, quanto análise na RN, quanto nos cursos de espaços métricos. Que diz o seguinte: se você tem f, uma função que vai de um subconjunto de um espaço métrico x num espaço métrico y, tal que o espaço y é completo e f é uniformemente contínua, então existe uma única extensão ao fecho do domínio dela. Então isso aí, ou seja, vale também ou seja, é um teorema bem comum de se ver nos cursos de análise na reta, para o caso do espaço métrico sendo a reta, e no caso do RN também. Então aqui é um caso particular, porque como a transformação linear é um operador, é uma função Lipschitz, né? Fácil ver que é uniformemente contínua. Então, só para quem quem já viu algo assim, fazer a conexão, né? Então, vamos agora para o teorema de extensão. Vamos tomar V um espaço vetorial normado, W um subespaço vetorial de V. Então, primeira afirmação é que o fecho de W é um subespaço vetorial, e a segunda é que todo operador linear limitado de W em R tem uma única extensão, um operador limitado T fecho, que vai de W fecho em R. E essa extensão aí você caracteriza ela explicitamente como o limite do T de Wn, onde o Wn converge para V, ou seja, é alguma sequência qualquer que converge para V. Então tem inclusive mostrar que essa extensão está bem definida, né? Ou seja, que não depende da escolha da sequência que a gente toma convergindo para V. Então vamos lá provar agora esse teorema. Então, demonstração. Então vamos começar mostrando que o fecho de W é um subespaço. Então, vamos tomar V e W no fecho de W. Então, existem sequências Vn e Wn em W, tais que Vn converge para V e Wn converge para W. E aí a gente já provou que se Vn converge para V e Wn converge para W, Vn mais Wn converge para V mais W. Daí, Vn mais Wn converge para V mais W. Então, como W é subespaço vetorial, como W é subespaço vetorial, esse Vn mais Wn pertence a W, pois Vn e Wn pertencem a W. Então, daí, a gente ganhou uma sequência de elementos de W que converge para V mais W. Então, V mais W pertence ao fecho de W. Então, vamos agora mostrar a multiplicação por escalar. Então, a gente tem que... vamos botar aqui, né? Tome R pertencente aos reais. Daí, a gente tem que R vezes Vn converge para R vezes V. A gente já mostrou isso também. Como W é subespaço vetorial, o R vezes Vn pertence a W. Então, a gente conseguiu uma sequência de elementos de W convergindo para R vezes V. Então, R vezes V pertence ao fecho de W. Logo, o fecho de W é subespaço vetorial. Então, agora, a gente tem que fazer aqui a condição 2, né?
que diz que todo operador linear limitado tem uma única extensão a um operador linear limitado T fecho de W fecho em R. Então, vou mostrar isso agora. Então, aqui, 2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que a gente consegue definir esse operador T fecho dessa forma aqui, como o limite de Wn, quando Wn converge para V, e também mostrar que esse limite não depende da escolha da sequência. Então, vamos tomar aqui uma sequência de Wn convergindo para V, onde Wn pertence a W e o V pertence a W fecho, ok? Então, como T é um operador limitado, temos que a norma de T de Wn menos a norma de T de Wm, isso aqui é igual. Agora eu uso o fato dele ser linear, vai ser a norma de T de Wn menos Wm. Agora a gente usa o fato dele se limitar, então existe uma constante K, tal que isso aqui vale. Wm. E aí, isso aqui tende a zero, porque se Wn converge, Wn é sequência de Cauchy. Então isso aqui tende a zero quando n e m tendem a mais infinito. Aqui. Isso aqui é para algum k maior ou igual a zero. E, pois, essa sequência Wn é sequência de Cauchy, ok? Então, a gente consegue que esse limite aqui vai para zero, né? Daí, a gente tem que o limite, quando nm tende a mais infinito, a norma de Twn menos Twm é igual a zero, que implica que isso aqui, o Twn, é sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy na reta, né, Eita? Inclusive, eu estava botando aqui é só módulo, viu, pessoal? Aqui é módulo porque a gente está na reta, módulo. Então, uma sequência de Cauchy na reta. E a gente sabe que a reta é completa, ou seja, se a gente tem uma sequência de Cauchy na reta, ela converge. Isso é um dos teoremas básicos de análise na reta, né? Então, vamos lá. Então, como se a sequência T de Wn é sequência de Cauchy em R, existe um certo número A, né, pertencente a R, tal que esse T de Wn converge para A, quando T vai para mais infinito. Então, defina o T fecho de V como sendo A, né, que é rigorosamente o limite, quando n vai para mais infinito, do T de Wn. Então, a afirmação aqui é que essa função aqui, T fecho, está bem definida. Isto é, não depende da sequência. Não depende da sequência. Então,
aqui, né? Vamos provar aqui essa afirmação. Então, vamos tome. Agora a gente tinha uma sequência WN convergindo para V. Vamos tome outra sequência. Aqui, UN, convergindo para V com o N em W. Daí, a gente tem que o módulo de T de UN menos T de WN, isso aqui vai ser o módulo de T de UN menos WN, porque T é linear. Isso aqui acima não é igual a K vezes a norma de UN menos a WN. E agora a gente usa a desigualdade triangular. Então vai ser menor ou igual a K vezes a norma de UN menos V mais WN menos V. A gente somou, subtraiu o V e usou a desigualdade triangular. Agora, o N tende a V e WN tende a V. Então isso aqui tende a zero quando o N vai para mais infinito. Então, daí, a gente tem que o limite, quando N vai para mais infinito, de T de UN é igual ao limite, quando N vai para mais infinito, de T de WN mais T de UN menos T de WN. Agora, esse cara aqui, a gente mostrou que o limite dele, aqui o limite assim, mostrou que o limite dessa parte aqui dá zero, né? Foi o que a gente acabou de mostrar. Então é igual ao limite, quando a gente vai para o mais infinito, do T de WN, que é o que a gente definiu como o T fecho de V. Então, de fato, essa definição do T barra não depende da escolha da sequência que converge para V, então está bem definida. Vamos continuar agora com a demonstração da extensão. Então, vou mostrar agora que, de fato, esse T barra, ele estende o T, né? Então, note que T barra estende T, né? De fato, dado um W qualquer no espaço W grande, tome a sequência WN igual a W. Daí, a gente vai ter que o T de WN é igual a T de W, o que implica que o limite, quando N vai para mais infinito, do T de WN é igual a T de W. Ou seja, isso implica que o T barra de W é igual a T de W. Então, de fato, o T barra estende T. Então, afirmação T barra, que vai do W fecho na reta, é um operador linear limitado. É um operador linear limitado. Então, vamos começar mostrando que é um operador linear. Então, vamos começar, né? Aqui, demonstração dessa afirmação. Vamos começar mostrando que T barra é linear. Então, de fato, vamos tomar o IV W fecho. Então, vai existir aqui uma sequência, duas sequências, no caso o N e Vn em W, tais que o N converge para U e Vn converge para V. Daí, a gente tem que o T barra de U mais V é, por definição, o limite, quando N vai para mais infinito, do T
de UN mais Vn, porque a gente já mostrou que o N mais Vn converge para 1 mais V, e não depende da sequência. Agora, a gente usa aqui a linearidade, então vai dar o T de UN mais T de Vn. E agora a gente usa que o limite da soma é a soma dos limites aqui, porque T de UN e T de Vn são reais, né? Então, isso aqui vai dar T barra de U mais T barra de V. Ok? Então, isso mostra que T barra de U mais V é igual a barra de U mais T barra de V. Então, vamos ver agora para a multiplicação por escalar, né? Então, a gente tem que o T barra de R vezes U, aqui, né? Então, vou só botar aqui seja R real. Então, T barra de R vezes U vai ser o limite, quando n vai para mais infinito, de T de R vezes o N, porque a gente já mostrou que R vezes o N converge para R vezes U. Agora, T é linear, o R sai para fora. Então, seu limite de T de UN, que vai dar R vezes T barra de U. Então, isso mostra que o T barra de R vezes U é R vezes T barra de U. Então, essas duas afirmações provam que T barra é linear. Vamos mostrar agora que T barra é limitado. Vamos mostrar que T barra é limitado. Então, note que o módulo aqui de T barra de U menos T de UN, isso aqui é menor ou igual a T barra de U menos T de UN. Isso aqui tende a zero quando o N vai para mais infinito, pois o N tende a U, aqui o N em W, né? Então, pela definição T barra, isso vai para zero. Daí, a gente tem, então, que o módulo de T de UN converge para o módulo de T barra de U. Então, portanto, como T é limitado, a gente tem que o módulo de T de UN é menor ou igual a K vezes a norma de UN. Agora a gente sabe que a norma é contínua. E a gente acabou de mostrar que o T de UN converge para o T barra de U. Então isso aqui vai ser, isso aqui implica o limite, quando n vai para mais infinito, do módulo de T de UN é menor ou igual ao limite, quando n vai para mais infinito, de K vezes a norma de UN. Então, isso aqui usando o fato que a norma é contínua, isso aqui vai dar o módulo de T barra de U menor ou igual a K vezes a norma de U. Então, isso implica que T barra é limitado. Então, agora, já mostrou, então, que é possível estender um operador linear definido de W para reta para um operador linear limitado, novamente, o operador linear limitado T de W para reta para um operador linear limitado T barra de W barra para reta. Vamos então mostrar que a extensão é única. Vamos mostrar que a extensão é única. Então, seja S que W fez em R outro operador linear limitado tal que para todo
U em W, o S de U é igual a T de U. Ok? Então, vamos tomar agora um V pertencente a W fecho. Então, como S é limitado, S é contínuo. Assim, a gente tem que o S de V vai ser igual ao limite, quando n vai para mais infinito, do S de Vn, certo? Aqui, Vn em W é uma sequência tal que Vn converge para V. Agora, o S coincide com T no W. Então, isso aqui vai ser o limite, quando n vai para mais infinito, de T de Vn. E agora, por definição, isso é o T barra de V. Então, isso implica que S é igual a T barra. E isso conclui esse teorema de extensão. Observa que agora a gente já tem as ferramentas e as definições necessárias para a gente estender as integrais e as medidas. Então, vamos voltar agora para a teoria da medida propriamente dita. Então, a gente vai usar a integral superior para definir um espaço vetorial normado. Então, só vamos relembrar aqui o que a gente estava assumindo, né? Que a gente tinha uma medida positiva, sigma aditiva, e que não assume o valor infinito, né? Com isso, a gente garante que a integral de qualquer função simples não negativa é finita, certo? E vamos denotar por I estrela mi, a integral superior com relação à medida mi, certo? E relembre que a integral superior está definida para todas as funções não negativas, essa função, inclusive, podendo assumir o valor mais infinito. Então, vamos definir agora o espaço vetorial normado com que a gente vai trabalhar. Então, vamos provar agora esse lema de Stone. Então, vamos definir F1 como conjunto das funções reais, de tal forma que a integral superior do módulo de f seja finito. Certo? Então, F1 é espaço vetorial. E se a gente definir a norma de f como a integral superior do módulo de f, a gente vai ter uma seminorma em F1. Uma observação importante aqui é que aqui a gente está tomando f indo de ômega em r e não na reta estendida. Por que isso? Porque a gente está querendo que ele seja espaço vetorial. Então a gente quer poder somar funções aqui dentro. E se tivesse na reta estendida, a gente teria problema de indeterminação. Então com isso aqui a gente tira esse problema, ok? Então, vamos provar aqui o lema. Então, demonstração. Vamos tomar aqui FG em F1. A gente quer mostrar que é um espaço vetorial. E mostrar que a soma está em F1. Além disso, a gente vai mostrar duas coisas numa lapada só. A gente vai mostrar que F mais G está em F1 e que a norma de F mais G é menor ou igual à norma de F mais norma de G, se a gente definir a norma dessa forma. Então, vamos lá. Aqui. Note que o módulo de F mais G é menor ou igual ao módulo de F mais módulo de G. Então, agora a gente observa do que a gente provou para a integral superior. A gente provou que se uma função é menor ou igual a outra, a integral superior dessa é menor ou igual à integral superior dessa. E a gente ainda provou a subaditividade, que diz que a integral superior da soma é menor ou igual à soma das integrais superiores. Então a gente tem o seguinte, a gente tem que integral superior do módulo de f mais g ser menor ou igual à integral superior do módulo de f mais módulo de g, que é menor ou igual à integral superior do módulo de f mais integral superior do
do módulo de G. Isso aqui é finito, pois f e g pertencem a F1. Então, isso implica que f mais g pertence a F1. Além disso, essa desigualdade mostra que, além disso, essa desigualdade mostra que a norma de f mais g é menor ou igual à norma de f mais a norma de g. Então, vamos continuar agora. Vamos tomar um R qualquer número real. Daí, pelo que a gente provou também para a integral superior, a gente vai ter o seguinte. Tem que R vezes F é módulo de R vezes módulo de F. Então, integral superior aqui do módulo de R, F é igual a integral superior do módulo de R vezes o módulo de F. Agora a gente provou que se R é positivo, ela sai para fora da integral. Ou seja, tipo uma... Eu tinha até dito que é tipo uma quase... ou seja, isso aqui é quase um operador linear, né? Não é, mas é quase. Então sai aqui o módulo de R vezes integral superior de f, e isso aqui fica finito, pois o f pertence ao F1. E além disso, essa desigualdade mostra que não é nem desigualdade, desculpa, a igualdade. A igualdade mostra que a norma de f vezes f é igual ao módulo de r vezes a norma de f. Então, isso implica para a gente que F1 é espaço vetorial. Aqui eu esqueci de dizer, né? Isso aqui implica, vou botar aqui IRF, pertence a F1. Então, daí a gente tem que o F1 é espaço vetorial, porque se duas funções estão, a soma tá, e que se uma função tá, o produto dela por qualquer escalar também tá. Então, é o subespaço do espaço das funções. É espaço vetorial e essa função aqui é seminorma em F1. Então, isso mostra que F1 é um espaço vetorial normado. Uma observação importante é que, em geral, essa seminorma não é norma. Então, para dar um exemplo aqui, vamos considerar f de x igual a x e considerar lambda como uma medida de Stieltjes associada a essa função f, né, que dá o comprimento do intervalo. Então, se a gente tomar f como uma indicadora do conjunto unitário A, a gente ganha que isso aqui é uma função simples, então a integral superior de f vai coincidir com a integral, e aí isso aqui vai dar exatamente a medida desse conjunto unitário, que é o comprimento dele, que é zero. Então, essa integral aqui dessa função dá zero, mas essa função não é identicamente nula. Então, isso mostra que essa seminorma, na realidade, não é norma. Então, continuando aqui, vamos chamar de H o espaço vetorial das funções S simples, né? Ou seja, mantendo a notação que a gente usou anteriormente. Então, lema, H está contido no F1. Além disso, a integral de H em R é um operador linear limitado. Como F1 é um espaço vetorial com uma seminorma, para a gente definir o operador linear limitado em espaços normados. Só que aí a gente comentou, se tiver um seminormado, a gente simplesmente considera o espaço quociente. E no final das contas, em termos de operação, não muda nada. Então a gente pode simplesmente considerar as contas como se fosse o espaço normado. A única coisa é que
a gente tem que pensar no final das contas, quando lidar com igualdade em função disso, que a gente está lidando com classes de equivalência. Só isso, ok? Então vamos agora provar esse lema. Então, demonstração, vamos lá, tome H aqui no espaço das funções simples. A gente sabe que esse espaço aqui é um reticulado vetorial de funções. Então, como H é reticulado vetorial de funções, temos que o módulo de H pertence a H. Então, o módulo de H é função simples. Então, além disso, a gente tem que a integral superior do módulo de H vai ser igual à integral de H, porque a gente já sabe que se você tem uma função simples, a integral superior coincide com a integral. E aí a gente escolheu a medida como nunca tomando valores iguais a infinito, justamente para garantir que a integral de qualquer função simples não negativa é definida. Então, bem, no final das contas, integral de qualquer função simples, né? Mesmo sendo negativo, não negativo ou não. Então, isso aqui dá finito. Né? Então, só relembrar aqui que é porque a gente está dizendo que a medida não toma valor infinito aqui no semianel. Então, isso implica para a gente que o H está no F1. E vamos agora mostrar que a integral é um operador linear limitado. Vou mostrar agora que IMI é operador linear limitado. Então, a gente já sabe que a integral com relação a μ é linear. Então, já mostramos que a integral é linear. Então, falta mostrar que é um operador limitado, né? Então, temos que a norma de H é igual à integral superior aqui do módulo de H, que é igual à integral do módulo de H. Agora, relembre que o módulo de H é igual à parte positiva de H mais a parte negativa de H. Como a integral é linear, temos que, lembrando que como as funções simples, o espaço das funções simples é um reticulado, tanto H+ quanto H- estão em H. Então, H+ e H- são funções simples, então esse operador IMI aqui está definido para H- e para H+. Então, vamos lá. Aqui e aqui do módulo de H vai ser integral aqui de H+, mais a integral em μ de H-. Por outro lado, a gente tem que temos que o H é igual ao H+ menos H-. Daí, a gente tem que a integral em relação a μ aqui de H ser a integral com relação a μ de H+, menos a integral com relação a μ de H-. Então, isso implica que o módulo da integral com relação a μ
aqui vai ser menor ou igual ao módulo da integral com relação a μ de h mais módulo da integral com relação a μ de h-. Agora, a gente nota que isso aqui tem que ser igual na integral com relação a μ de h+, mais integral com relação a μ de h-. Aqui, pois h mais é maior ou igual a zero, h menos maior ou igual a zero, que implica que a integral de h mais maior ou igual a zero e a integral de h menos maior ou igual a zero. Agora, isso aqui a gente usa o fato que a gente mostrou aqui em cima, que isso aqui dá a integral do módulo. Então, isso aqui é a integral do módulo de h. Então, isso implica que o módulo da integral de h... Isso implica que o módulo da integral μ de h é menor ou igual a integral μ do módulo de h, que é a norma de h. Então, isso mostra que a integral é um operador linear limitado. Então, isso prova o lema. Então, agora que a gente sabe que a integral com relação a μ é um operador linear limitado, o que a gente vai fazer é que a gente vai estender esse operador ao fecho das funções simples. O fecho das funções simples é um conjunto extremamente amplo, né? Então, essa extensão é uma extensão bastante robusta, não é uma extensão besta, não, é uma extensão altamente não trivial. O que é mais interessante, a gente vai conectar essa extensão com a integral superior. Então, vamos lá. Então, aqui só relembrando o que é o fecho. Então, isso aqui é basicamente a definição do fecho de H, ou seja, vai ser o conjunto das funções em F1, de tal forma que existe uma sequência de funções simples, tal que o Hn converge para F na norma, né? Então, isso aqui é a definição do fecho de um espaço vetorial normado, só trocando os personagens aqui. Então, vamos lá, o lema de Stone diz para a gente que fecho de H é um reticulado vetorial de funções. E além disso, que é a parte que interessa agora, existe um operador linear limitado, que é o I de μ barra, que vai do fecho das funções simples em R, que estende a integral, e de tal forma que se f é não negativa e f está no fecho das funções simples, então esse I barra de μ coincide com a integral superior. Então, a gente tem essa compatibilidade com a extensão. Então, vamos provar agora esse lema. Então, vamos lá, demonstração. Então, pelo teorema de extensão de operadores, então, pelo teorema de extensão de operadores lineares limitados, a gente tem que o fecho de H é um espaço vetorial e, além disso, existe um único operador linear limitado, estendendo a integral Iμ ao espaço, ao fecho, né? E ele é dado por limite. Então, aqui vai ser o limite, quando n vai para mais infinito, do Iμ de Hn, se o Hn converge para F com o Hn estando em H. Okay? E aqui, obviamente, o F no fecho de H. Então, note que
Agora a gente está querendo mostrar que o fecho de H é reticulado vetorial de funções. Então, a gente tem aqui a desigualdade triangular ao contrário no módulo. Vai dizer para a gente que isso aqui vai ser menor ou igual ao módulo de Hn menos F. Agora a gente usa que é a integral superior, ela preserva a desigualdade, né? A gente mostrou isso. Então, aqui a integral superior do módulo de Hn menos o módulo de F ser menor ou igual a integral superior módulo de Hn menos F. Agora, a integral superior do módulo de Hn menos F é, por definição, a norma de Hn menos F. Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito aqui que a norma do módulo aqui, aí não importa o módulo, né? Porque a norma vai ser igual tanto quanto com menos, então isso aqui é a mesma coisa que a norma do módulo de Hn menos o módulo de F. Então não importa o módulo que está fora. Ok? Então a gente vai ter que isso aqui vai ser menor ou igual a norma de Hn menos F. E aí isso aqui tende a zero quando n vai para infinito, se o Hn converge para F. Então, isso implica que o módulo de Hn converge para o módulo de F. E aí? E como H é reticulado vetorial de funções, temos que o módulo de Hn pertence a H. Então, daí, a gente ganha que o módulo de F pertence ao fecho de H. Ou seja, o fecho de H é reticulado. Então, isso prova a primeira parte do lema. Então, vamos provar agora a segunda parte do lema, que identifica a extensão da integral com a integral superior. Então, como, ou seja, do outro lado, como a gente já viu que o módulo de Hn converge para o módulo de F, se Hn converge para F com Hn, que função simples, segue da definição da extensão da integral, então, segue da definição do I barra, que o I barra mi do módulo de F é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, da integral do módulo de Hn. Agora isso aqui é, por definição, a norma, né? Então, isso aqui vai ser o limite quando n vai para mais infinito da norma de Hn. Agora, o fato é que a norma é contínua, né? Então, a norma é contínua. Então, isso aqui dá a norma de F. Mas a norma de F, por definição, é a integral superior do módulo de F. Então, isso implica que o I barra na extensão da integral aliado em módulo de F é igual à integral superior do módulo de F. Então, se f é maior ou igual a zero e f pertence ao fecho das funções simples, então
aqui o I barra mi de f vai ser igual à norma de f, que é igual à integral superior de f. E isso prova o lema. Então vamos agora provar esse lema que é bastante útil. Então, tomar aqui uma sequência de funções no fecho das funções simples, funções não negativas. Então, se elas são não negativas, essa soma aqui está bem definida, não depende da ordem. Então, valores aqui de 0 até fechado em infinito. Então, a primeira afirmação é que a integral superior de f é a soma das integrais superiores dos fn's. Então, no final das contas, isso aqui é basicamente, que a gente vai ver lá na frente, é um teorema da convergência monótona, no final das contas. A gente tem que, se você olhar, a soma truncada está crescendo para f, e o que a gente está dizendo é que a integral das somas truncadas está crescendo para a integral de f. Ok? Então, isso aqui diz o teorema da convergência monótona, e é basicamente isso que a gente tem aqui. Então, inclusive, quando for provar o teorema da convergência monótona, a gente vai usar isso. Então, vamos lá. Então, condição 2, se a integral superior é finita e f toma valores reais para todo x em ômega, então f está no fecho das funções simples. Então, isso aqui é um critério para a gente saber se a função está no fecho das funções simples por meio da integral superior. Então, a gente vai usar isso aí agora também bastante na extensão da medida. Então, vamos agora provar esse lema. Então, que demonstração. Aqui. Como Fn é maior ou igual a zero e o Fn pertence ao fecho das funções simples, a gente tem que, para todo n natural, F1 mais aqui até Fn pertence ao fecho das funções simples. Então, vamos usar aqui isso aqui agora, né? Daí, para todo n natural, a gente tem que integral superior de mi de F1, mais aqui, integral superior de mi de Fn. Então, agora a gente usa o fato de que está no fecho das funções simples e, portanto, a integral superior coincide com a extensão da integral da integral de funções simples. Então, isso aqui vai ser o I barra de F1 mais o I mi barra de Fn. Agora, a gente usa o fato de que esse I mi barra é linear. Então, isso aqui é linear. Então, vai ser I mi t mais o integral da soma aqui, I mi barra, né? Então, isso aqui é o fato da linearidade do I barra, né? Da extensão aí da integral. Então, agora, isso aqui a gente está usando o que a gente falou aqui em cima, que a soma está no fecho de H. Então, como a gente tem que isso aqui, que essa soma está no fecho de H, essa integral aqui coincide com a integral superior. Então, isso aqui é a integral superior da soma até Fn. Então, o que a gente tem agora? A gente tem aqui, note que a soma, isso aqui é a soma de I igual a 1 até N de Fi. Isso aqui é menor ou igual a soma de I igual a 1 até infinito de Fi. Por quê? Porque essas Fi são não negativas. Isso aqui é rigorosamente o que a gente definiu como F, essa soma até infinito.
Então, como essa soma até n é menor ou igual a f, a gente usa essa desigualdade, que é a integral superior preserva, para concluir que isso aqui é menor ou igual a integral de f. Então, o que a gente ganhou aqui, no final das contas, é que a soma de i igual a 1 até n da integral superior de fi é menor ou igual a integral superior em mi de f. Isso aqui não depende de n, então isso implica a soma de i igual a 1 até infinito dessa integral superior f e mi de fi é menor ou igual a integral superior de f. Então, a gente ganha essa desigualdade. Agora, como f é igual à soma de igual a 1 até infinito dos fi's, pela sigma subaditividade da integral superior, aditividade, temos que a integral aqui im de f é menor ou igual à soma de igual a 1 até infinito da integral superior de fi. Então, combinando essas duas desigualdades, a gente ganha a igualdade. Igual a infinito. Integral superior em mi de fi é igual a integral em mi superior de f. Então, isso prova a primeira parte, a primeira afirmação do lema. Vamos provar agora a segunda. Então, vamos agora provar a parte 2. Demonstração aqui da parte 2. Então, pela parte 1, temos que integral superior de f é igual a integral, a soma das integrais superiores de fi. Como nessa parte aqui a gente está supondo que a integral superior de f é finita, como estamos supondo que a integral superior de f é finita, segue que essa série aqui converge, certo? Além disso, a gente tem que a norma de f menos a soma de igual a 1 até n de fi, isso aqui é a mesma coisa que a norma da soma de igual a n mais 1 até infinito de fi. Então, isso aqui é rigorosamente a integral superior da soma de i igual a n mais 1 até infinito de fi. E agora aqui a gente usa a parte i. Então, pela parte i, isso aqui é igual à soma. Aqui, 10, desculpa aqui, n mais 1, das integrais superiores. Então, agora, como essa série aqui converge, foi exatamente o que a gente viu aqui em cima, esse limite aqui vai para zero quando n vai para mais infinito. Pois a série converge. Então, o que isso está dizendo para a gente? Segue que isto diz que essa soma de igual a 1 até n da fi converge para f quando n vai para mais infinito. Como o fecho de H é espaço vetorial e os fi's pertencem ao fecho de H, temos que essa soma de igual a 1 até n, que é uma soma finita,
ela pertence ao fecho de H, porque é subespaço. Então, como a gente tem uma sequência de elementos do fecho de H convergindo para uma função f, essa f pertence ao fecho, porque o fecho é fechado. Então, daí, f pertence ao fecho de H, pois o fecho de H é fechado. Então, isso prova o lema. Pois o fecho de H é fechado e o F pertence a F1, já que o F vai de ômega em R. Então, aquela hipótese que a gente pediu para o f de x pertencer a R para todo x em ômega, é só para garantir que o f está no espaço F1 e, portanto, vai poder pertencer ao fecho de H, que é um subespaço do F1. Então, isso prova o lema.